anunciar a palavra do Senhor, eu convido os irmãos a abrirem a Sagrada Escritura, o Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu o evangelista Lucas, capítulo 2, no versículo 25. Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilhavam das coisas que dele se diziam, e Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Amém? Amém. Senhor meu Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, o Senhor me deu essa oportunidade de poder juntar tesouros no céu, anunciando a tua palavra, Pai. Aqui diante da tua igreja, da tua preciosa igreja, Senhor, está apenas um jovem, mas um jovem que crê ter sido alcançado pela graça do Senhor. Meu Deus, obrigado por essa oportunidade. Fala aos nossos corações, meu Deus, conforme o Senhor já tem falado, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, Israel foi um povo escolhido por Deus. Foi uma nação que o Senhor Deus escolheu há milhares de anos atrás. Porém, como todo ser humano tem suas fraquezas e suas inclinações, com o povo de Israel não foi diferente. Eles começaram servindo a Deus e seguindo ao Senhor. Mas como o coração do ser humano é enganoso, eles foram adiante de outros deuses. O ser humano tem uma predisposição a entregar-se à idolatria. Eles então se entregam a outros deuses, e isso é completamente abominável ao Senhor. Tanto é que no primeiro mandamento, em Êxodo 20, não terás outros deuses diante de mim. Mas o povo não se importou com a palavra de Deus. Eles estavam indiferentes em relação à palavra de Deus, que o Senhor Deus, por meio do profeta Amós, em Amós capítulo 8, versículo 11, diz: Eis que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas fome de ouvir as palavras do Senhor. E isso se cumpre. Durante um período de aproximadamente uns 400 anos, o povo não ouvia mais a voz de Deus. Nenhum profeta foi levantado durante esse tempo. Mas o livro da lei, o livro do Senhor, ele ainda estava lá. Porque as palavras do Senhor, elas não passam. E havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. O Senhor Deus, por meio dos profetas do passado, como Isaías, e como os demais livros do Antigo Testamento, o Senhor anuncia que viria um renovo da raiz de Jessé, que viria um broto, que viria um conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz, que viria o seu filho, aquele que morreria na cruz do Calvário pelos pecados da humanidade. Não que o ser humano valesse alguma coisa, mas porque os nossos pecados tão caros de se pagar, foi preciso que todo o sangue de Cristo fosse derramado por nós. Quão terríveis são os nossos pecados. E em Jerusalém havia um homem que cria nesta promessa, na promessa de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em um dia comum,
Uma mulher sai da sua casa juntamente com o seu marido e com o menino nos braços. Nesse mesmo dia sai da sua casa um homem justo e piedoso. Eles têm o mesmo destino, ir ao templo. Esse homem, durante toda a sua vida, ele esperava a consolação de Israel. Essa mulher, para seguir as cerimônias e costumes judaicos, ao 8º dia de nascido dessa criança, ela o leva ao templo. E lá, ela encontra esse Simeão, um homem justo e piedoso. Muitas crianças entraram ali durante a vida de Simeão, mas com esse menino foi diferente. Ele viu algo diferente. O Espírito Santo de Deus testificou a Simeão: é este, o Cristo, o enviado. É este que será para a libertação de Israel. Mas é claro que Cristo não chegou em Israel como uma libertação política, para libertar o povo de Israel das garras do Império Romano. Muitos pensaram que Cristo havia chegado para isso, mas não foi. Cristo chegou para uma missão muito maior, para libertar o povo da cegueira, da ignorância e das trevas. Afinal, conforme Mateus escreve, o povo estava sentado em trevas. Mas a partir dali, haveria mudança na vida daquele povo. Haveria mudança naqueles que aceitassem o Cristo, daqueles que recebessem o Cristo. Afinal, todos quantos receberam o Cristo foram feitos filhos de Deus. Esse homem era justo e temente a Deus, e ele esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Evidentemente, ele era um homem pecador, porém havia algo especial nele. Ele havia dado lugar ao Espírito Santo de Deus estar sobre ele. Havia dado lugar para que o Espírito Santo de Deus falasse através dele. Ele havia dado lugar para o próprio Deus. É uma importância muito grande, irmãos, em termos do Espírito Santo de Deus direcionando as nossas vidas. Como eu prestei atenção em algumas orações aqui, sempre que as pessoas, os irmãos, têm pedido a direção do Espírito Santo, e isso é fundamental, é vital para as nossas vidas. Certa vez, a Escritura Sagrada conta a história de um homem cujo nome era Sansão. Esse homem, o Espírito Santo de Deus, também habitava sobre ele desde o seu nascimento. Porém, esse homem foi dando pequenas concessões ao inimigo e seguindo os seus próprios desejos, até que ele conhece uma mulher. E muito apaixonado por ela, ele é seduzido por ela. Certo dia, esse homem, ao ser atormentado por essa mulher, por muitas vezes, ele conta o seu segredo. O segredo da sua força. O segredo que fazia ele vencer todas as guerras contra o inimigo. Ao contar esse segredo, esta mulher então conta ao príncipe dos filisteus. E o príncipe dos filisteus contrata um homem para que cortasse as tranças de Sansão, enquanto ele dormia nos joelhos de Dalila. Ao suas tranças serem cortadas, esta mulher traiçoeira e sedutora diz a Sansão: Sansão, corra, porque os filisteus eles vêm pegar você. E ele, todo arrogante e soberbo: claro que não, eu vou fazer como fiz as outras vezes, eu vou vencer eles como nas outras vezes. E a Escritura Sagrada faz ênfase em dizer: o Espírito, e ele não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado dele, as suas forças havia ido embora. Se nós temos forças para vencer o pecado, para estarmos aqui perseverando, é porque o Espírito Santo de Deus está sobre nós, porque ele habita em nós. Nós não podemos perder essa presença do Espírito Santo, não podemos nos ceder às pequenas concessões da carne, as pequenas concessões do nosso coração enganoso, que está constantemente nos fazendo voltarmos, nos ajoelharmos diante das coisas que não é o Senhor nosso Deus. Por isso, temos que nos policiar constantemente, diariamente, a andarmos na direção do Espírito Santo e, em momento nenhum, seguir a nossa própria natureza, a nossa própria carne. Devemos ser como Simeão, que aguardava a consolação de Israel. Nós devemos aguardar com esperança a nossa consolação. Nesse mundo, por ser
cristão, nós sofremos muito, como mais cedo eu estava conversando com o irmão Kinka acerca disso. O cristão, ele sofre muito. Nós nos privamos de muita coisa, porque nós aguardamos a consolação do Senhor. Muitos foram os que deixaram essa esperança da glória do Senhor. E isso não é uma atitude inteligente. Inteligente é permanecer, é perseverar até o fim. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus. Simeão ele agarra a Cristo em seus braços. Ele tem intimidade com Cristo. Ele sabia que ali se cumpria a promessa de Deus, que aquele era o Messias, era o enviado. E Simeão continua a dizer algo, mesmo não sendo um profeta, mesmo não sendo um homem de títulos, mas ele tinha o que há de mais importante, irmãos. Ele tinha o Espírito Santo de Deus. E ele profere uma profecia. E nós sabemos que nesse momento ele é usado como profeta, porque essa profecia, ela se cumpre. E pelo fato dessa profecia ter se cumprido, nós estamos aqui. Aquele de fato, Cristo, seria para a elevação e também seria para a queda de muitos. Versículo 30. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Não só para Israel, mas também para os gentios, para nós que estávamos afastados. E José e sua mãe se maravilhavam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe. Ele profere uma profecia muito preciosa, irmãos, que hoje as pessoas não têm dado tanto por isso. Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel. E para sinal, ele será uma contradição. E Cristo, de fato, foi uma contradição para aquele povo. O povo judeu, o povo de Israel, esperava que o Messias que viesse seria um rei que viesse em glória, que viesse em carros de ouro, seria um homem que viesse com muita glória. Porém, Cristo veio tão humilde que nasceu em uma manjedoura. Isso, para eles, era sinônimo de contradição. Afinal, eles não haviam compreendido as Escrituras Sagradas, ou melhor, haviam compreendido segundo as suas próprias vontades, segundo o seu próprio entender. Mas Cristo é posto para a queda e a elevação de muitos em Israel, mas não só naquela época, como também nos dias de hoje. A palavra de Deus em Ezequiel capítulo 21, versículo 10 diz que a espada ela está pólida para reluzir. Para reluzir ela está pólida, porém ela está afiada para a matança. Essa espada é a palavra de Deus. Para salvar, ela está pólida. Ela está ao alcance de todos. O Evangelho é pregado em muitos lugares, por exemplo no Brasil, livremente. Porém também é necessário dizer que para a matança ela está afiada. A mesma palavra que nós ouvimos constantemente, que nos ensina a renunciarmos à nossa própria natureza, que nos ensina a abandonarmos o pecado, que nos ensina a nos arrependermos genuinamente. Essa mesma palavra servirá para nos julgar no último dia. E isso não é palavra de um pastor, nem de um pregador. São palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. É João capítulo 12, versículo 41. Essa mesma palavra que tem poder para salvar. Esse mesmo Cristo que morreu na cruz para nos salvar, que hoje é o nosso advogado para com Deus Pai, é o mesmo Cristo que exercerá juízo no grande e terrível dia do Senhor. Muitas pessoas, irmãos, já têm ignorado essa verdade. Muitas pessoas já têm deixado e abandonado esta fé, esta certeza. Muitas pessoas já perderam o temor do Senhor. Muitas congregações já têm sido levadas pelo engano, pelos ventos contrários
de doutrina, mas a certeza que nós temos é que Cristo virá. Ele virá como justo juiz. Aqueles que acolheram esta palavra, que receberam, guardaram em seu coração, produzindo frutos dignos de arrependimento, estes serão consolados pelo Pai no último dia. Estes estarão com o Senhor Jesus. Porém, aqueles que ignorarem, seguindo os seus próprios desejos, o seu próprio entendimento, infelizmente, no último dia não haverá mais solução. A ira de Deus recairá sobre estes. Nós devemos permanecer com o Senhor, permanecer nos caminhos do Senhor, ter essa alegria que Simeão tinha, essa alegria de agarrar-se, de tomar em seus braços o Cristo, de tomar posse dessa promessa e viver essa promessa. Simeão diz que agora ele já estava em paz, pois ele havia avistado Cristo. Porém, meus irmãos, é necessário dizer que nós só teremos a paz verdadeira quando nós estivermos na presença do Senhor, agarrados em Cristo. Há muitos cristãos que não têm paz com os outros e não têm paz com Deus. Nós precisamos ter paz. O Senhor Jesus deixou a paz. O Senhor Jesus, apesar de ser o dono do ouro e da prata, Ele não deixa bens materiais àqueles que desejam ser seus seguidores. Até as suas próprias vestes, na cruz do Calvário, foram lançadas sortes pelos soldados, mas Ele deixa aos seus discípulos a paz. Deixe-nos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Paz. Nós precisamos priorizar a paz com Deus em nossas vidas. Nós só teremos paz com Deus quando nós obedecermos, guardarmos os seus mandamentos. Quando nós amarmos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Eu agradeço essa oportunidade